gostaria que vocês se apresentassem, né? Falassem um pouquinho de onde vocês vêm, qual a experiência, para que a gente possa depois abrir os trabalhos e discutir um tema tão importante como é esse, de como encantar os clientes a partir de dados e ferramentas jurídicas. Pega o meu aqui. Som. Acho que foi. Falou? Boa tarde, pessoal, tudo bem? Bom, muito obrigada, é um imenso prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Lívia Carolina, eu sou advogada, trabalhei alguns anos no corporativo, né, na indústria, e também em escritório de advocacia. Sou mediadora, com a LLM em Compliance também, enfim, sou do Rio, e aí recebi esse desafio em conectar aí o universo jurídico a essa nova realidade. Estou à frente, junto com o Daniel Marques, da AB2L. Bom, acho que essa... Para iniciar é isso, né? E aí, Paulo, fala um pouquinho de ti. Bom, boa tarde a todos. Klaus, time do Doc9, obrigado aí pelo convite. Estou super feliz de estar aqui hoje. Meu nome é Paulo Silvestre, sou Head de Inovação e Desenvolvimento do Machado Meyer Advogados. Estou no escritório desde 2018, né, mas estou nessa jornada de transformação desde 2010. Né, houveram momentos aqui que os advogados me chamaram de maluco, né, quando eu havia dito que a tecnologia teria um protagonismo muito grande nas rotinas dos advogados. Né, isso foi em 2014. E desde então sigo aqui, né, impulsionando essa transformação. Ao longo dos últimos anos tive a oportunidade de participar de projetos de inovação dentro do direito em 6 países diferentes, né, em escritórios de pequeno, médio e grande porte. Então é um prazer aqui poder colaborar aqui com esse painel. Maravilha, sejam os dois muito bem-vindos. Gente, uma coisa que eu noto cada vez mais, e até a gente falou um pouquinho do outro painel, é que a gente tem uma abundância de dados nas empresas e às vezes não utiliza ou utiliza de uma forma errada. A gente na Doc9, né, fomos os pioneiros e talvez os maiores durante os últimos anos aí, na realização de audiências, de diligências, cálculos judiciais, e até nesses produtos, nesses serviços que representam só uma fração do processo judicial, a gente começou a ver que eram abundantes a quantidade de informações relevantes que a gente poderia municiar as empresas para que aquela reclamatória ou aquele processo consumerista que estava lá não estivesse. Né? Durante muito tempo a gente sentou numa mesa de audiência para realizar o ato, mas sem perceber quem era o consumidor que estava do outro lado. Por que ele havia tido, né, esse dissabor? Qual eram os principais problemas e os atritos que levaram ele a entrar com o processo, né? E por que a gente não poderia reencantá-lo para ele voltar, como dizia um professor meu, aos prazeres da compra, né, dentro das empresas. E aí eu queria começar ouvindo o Paulo, né? E aí não só numa questão jurídica, mas voltado para a área de tecnologia, Paulo. Como é que tu vê hoje essa questão do tratamento de dados, né? Como concatenar as melhores informações e filtrar, que a gente também sabe que recebe muito lixo e quando a gente não tem foco, a gente acaba olhando para muita informação e a gente não consegue capturar o real valor. E como que você consegue fazer isso, né, no escritório que hoje, né, é uma referência também em relação à tecnologia, a esse olhar mais empreendedor em relação aos clientes, e como fazer para que ferramentas e dados caminhem juntos em prol de um encantamento maior e uma resolução mais ativa e menos reativa de conflitos das empresas com seus clientes. Bom, maravilha. Bom, antes de entrar nessa parte de dados, eu queria dar um passo atrás e dizer que a gente está vivendo um momento em que a advocacia está sendo remodelada, né? Não só pelo avanço da tecnologia, mas principalmente pela mudança na expectativa do cliente, né?
E quando a gente fala de dado, eu acho que para a advocacia, de maneira geral, isso ainda é um desafio muito grande, né? A gente tem visto aí inúmeras soluções tecnológicas para que você possa desenvolver estratégias, né, jurídicas, desenvolver estratégias de BD, né? Mas existe uma outra perspectiva que muitas vezes ela não é considerada, né? Que quando você olha para a jornada do cliente, né, muitas vezes você não consegue ter os dados muito bem estruturados, não é toda advocacia, né, que existe uma solução de CRM que você consegue entender quais são os pontos de contato, né, para que você consiga, a partir disso, antecipar as necessidades do cliente, você eventualmente propor algo para o cliente que sequer ele imaginava que precisava, né? Então, esse eu acho que é um ponto extremamente importante. E quando a gente fala, né, dessa mudança na expectativa do cliente, né, e eu acredito fielmente que a gente tem aqui um novo cenário que poucos ainda não entenderam qual é o movimento, né? Assim como nós vimos acontecer com indústrias que até pouco tempo eram extremamente conservadoras, como o setor financeiro, setor de alimentos, enfim, várias outras indústrias, e com o direito não é diferente, né? A gente vê essa transformação. Como diz o Daniel Marques, né, ele fala que é só o começo, e de fato é o começo, né? Mas a estratégia ou a falta dela, ela vai trazer resultados significativos, né, nos dias atuais. E um ponto que para nós é extremamente importante é que os dados, ele não só melhora a comunicação com os nossos clientes, porque a partir desses dados a gente consegue demonstrar com maior facilidade como nós estamos adicionando valor naquilo que a gente entrega, né? Mas também apoiar o advogado para que ele possa ser muito mais assertivo, ser muito mais propositivo, né? Maximizar a percepção de valor do trabalho que é entregue hoje pelo advogado. Muito legal. E, Lívia, nos conta um pouco, hoje acho que são mais de 300 empresas dentro da B2L, para quem não sabe, a Associação Brasileira de Legal Techs, Law-Techs e Legal Techs, a DocNov faz parte, eu acho que desde os primórdios lá, e é uma associação que visa trabalhar esse ambiente de tecnologia, de inovação, voltado para a área jurídica. A gente vai estar aqui olhando o radar, são, né, centenas de empresas com esse foco de trazer a inovação. E aí eu queria que tu falasse um pouquinho da B2L, mas também comentasse como que você vê, né, algumas iniciativas lá dentro da organização focadas aí muito em trazer um ambiente mais ativo, dar mais dados, informações, ferramental para os escritórios poderem ser, como o Paulo diz, mais propositivos ali e não esperar o leite derramar em relação, né, ao relacionamento com clientes. Perfeito. Bom, esse é o nosso radar, né, da B2L, Associação Brasileira de Law-Techs e Legal Techs. Dentro da associação, a gente, além das Law-Techs e Legal Techs, que como a gente viu aqui, são empresas focadas no mercado jurídico e que buscam auxiliar esse advogado, esse departamento jurídico, esse escritório, a fazer um uso mais assertivo desse direito, né? A gente tem também os escritórios, os próprios departamentos jurídicos, advogados autônomos e prestadores de serviço. E o nosso foco realmente é fazer essa conexão, né? Integrar as dores desse mercado que existem, né? São inúmeras dores, com as necessidades desses escritórios, desses departamentos jurídicos. E quando a gente atua, né, enquanto a B2L, em 3 pilares: educando esse mercado, então participando aqui de eventos como esse, excelentes, como o da DocNov, a gente tem um evento da comunidade, um evento da B2L, DocNov também está lá com a gente, Machado Meyer também, fomentando esse ecossistema a partir desse radar, a partir dessas conexões que a gente faz através do Demo Day, através de descontos em eventos e parcerias e através do ambiente regulatório mais saudável e favorável ao uso de
tecnologia, né? Eu costumo brincar que não adianta a gente ter o Uber, né? Toda a tecnologia envolvida, e aí você sai de casa, você não pode... Tem uma lei dizendo que você não pode utilizar daquela tecnologia, você não pode se valer daquilo que é algo que beneficia a sociedade, né? Que trouxe um benefício. Obviamente, tem discussões, a gente precisa pautar essas discussões, mas a gente precisa pautar as discussões a partir de uma orientação focada no desenvolvimento, né? E não em preservar algo que há 100 anos atrás, mas a gente sempre fez assim. Não, mas existe uma lei, existe uma norma. A gente precisa entender quais as razões de ser disso e fazer essas conexões e utilizar a regulamentação de modo favorável à sociedade. Muito legal. E uma coisa que eu vejo bastante acontecer é que, na linha do que vocês falaram, que não é só uma questão, às vezes, de dado e ferramenta, mas é muito a cabeça, o mindset das pessoas em fazer o diferente. E, às vezes, a gente esbarra num problema sério, seja as Lotecs, seja um escritório de advocacia, que assessoram grandes empresas, que é a capacidade de buscar dados confiáveis e ter acesso, né, de forma mais clara para poder minerar, tratar e com isso chegar a informações importantes que vão nos dizer aonde estão os focos de problema, como corrigir isso, quais indicadores olhar. Então eu queria puxar esse ponto, Paulo, também. Se puder falar um pouquinho a experiência com o escritório, mas com outras também experiências que você tem em relação, assim, quão difícil às vezes é achar um dado confiável. Quais são os primeiros steps que você sugeriria para que as informações começassem a ser concatenadas, a serem resumidas de uma forma confiável, para às vezes não gerar uma informação que pode mais atrapalhar do que mesmo ajudar, né? Perfeito. Bom, acho que esse é um processo, né, evolutivo, né, uma vez que ainda é um desafio, de maneira geral, você não só alimentar devidamente os seus sistemas, as ferramentas que você possui internamente de casa. Acho que isso aqui deve ser um grande desafio, né? Mas também você desenvolver uma cultura, um mindset, né, para que as pessoas compreendam o valor dessas informações. Né, quando a gente fala, né, da jornada do cliente, nós temos hoje uma solução de CRM, onde todos os apontamentos, né, todas as interações com os clientes, elas são devidamente mapeadas. Né? A gente também tem, periodicamente, o nosso NPS, que é o Net Promote Score, onde nós somos avaliados a partir dos serviços que a gente presta para os nossos clientes. Então, essas são informações extremamente importantes para que a gente consiga direcionar os nossos esforços, para que a gente, a partir desse mapeamento, a gente consiga identificar oportunidades de melhoria. Né? Então, parece que me falaram aqui sobre revisão de processo. É sempre importante você, antes mesmo, né, de implementar uma tecnologia, entender como esse processo funciona de ponta a ponta. Quando eu falo de ponta a ponta, eu estou dizendo sobre... Não é só sobre o momento da interação com o advogado, né, na prestação de serviço jurídico. Desde a recepção, né, do pessoal do faturamento, né, o pós-venda, que é ali onde você tem a oportunidade, de fato, de você encantar o cliente, né, e fidelizá-lo, né, para que, a partir disso, você consiga alavancar novos negócios. Né? Tem uma frase que fala que cliente feliz, ele gera lucro. Né? Então, é exatamente isso. E eu acho que uma dica, primeiro, conscientizar, né, as pessoas sobre a importância desses dados. A gente está vivendo numa era da informação, onde nós somos inundados por dados dia após dia, né, e de diferentes fontes de informação, né, seja ela interna, seja ela externa. E para as externas, a gente tem hoje parceiros muito bem qualificados para atender as necessidades do negócio. Né? Mas comece pequeno, né? Acho que esse talvez seja uma dica valiosa. Comece pequeno, entenda como esses dados podem interagir, né, ou refletir na experiência do seu cliente. Né? E se a palavra de ordem é inovação, a gente precisa entender como essa inovação, ou cada uma delas, interage ou reflete na experiência do cliente no dia a dia da advocacia. Muito legal.
E Lívia, eu acho que o Paulo traz um ponto que é muito importante, que é cultura, né? O aculturamento das pessoas dentro das empresas, grandes corporações, porque às vezes a gente cresce e a gente vê cada vez mais startups se desenvolvendo e crescendo de forma muito rápida, mas sem dados muito bem estruturados. E aí é aquela coisa assim, às vezes o time que está ganhando não quer mexer muito, mas para o próximo passo, para o próximo ciclo, para o desenvolvimento que aquelas empresas querem ter essa cultura de serem drivadas, de serem focadas em dado, é fundamental. Aí o Paulo traz um outro ponto que eu acho fantástico, que às vezes a gente quer abraçar o mundo com as mãos e botar dado e informação na empresa inteira, o projeto demora anos, ninguém adere, aí aquilo ali todo mundo olha com uma cara torta. E às vezes a gente começa menor, a gente consegue ir aos pouquinhos se desenvolvendo, aculturando as equipes, e aí os resultados começam, né, a aparecer. Se puder falar um pouquinho disso e também como que algumas empresas dentro da B2L, né, conseguem fazer esse trabalho de aculturamento também dentro das empresas, seria muito legal. Perfeito. Muito legal essa fala sobre cultura, né, organizacional. E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui não é advogado? Que sensacional. Bastante gente. Muito bom, muito bom. E eu acho que quando a gente fala de cultura, né, principalmente no mercado jurídico, a gente fica pensando... a gente, como advogado, a gente tem muito esse olhar de eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso conhecer, eu preciso saber de tudo, né? Então, agora são processos. Então, eu vou aprender a gerir processos. Obviamente que a gente tem que ter um conhecimento prévio, né? Mas eu acho que o essencial é a gente beber de outras fontes, mas não só em relação a ir lá e estudar, e sim se conectar com outras pessoas, né? No final das contas, tudo passa por pessoas. Você não consegue fazer um aculturamento dentro da sua empresa sem se conectar, sem fazer essa conexão com pessoas. Então, a gente precisa, acho que, trocar um pouco essa mentalidade e passar aí, eu fico super feliz de a gente ter aqui muitos não advogados, né? E passar a ir a esses eventos que são focados em outras áreas. A partir deles, a partir desses novos olhares, é que a gente vai conseguir buscar soluções que vão fazer a diferença, né? O Paulo, como não advogado, ele vem fazendo um trabalho incrível lá no Machado Meyer, porque justamente ele consegue trazer esse outro olhar. Então, quando é visto, por exemplo, uma demanda, como você citou aqui, a gente tem um contencioso enorme de ações focadas em consumidor e eu não consigo resolver. A gente, enquanto advogado, na maioria das vezes, a gente vai olhar em qual função? Função de um processo judicial. Eu olho para aquilo ali, eu já estou drivada naquilo. Bom, isso aqui é o meu... O que eu faço? Eu vou entrar com uma ação, eu vou gerir meu contencioso. Mas quando você traz alguém que ele não está com esse drive de processo, ele já olha para você e fala assim, mas por que você está fazendo isso? Não faz o menor sentido, né? E aí, conectando com os nossos associados, você traz ali uma startup, uma Allotech focada em ODR, e aí você consegue gerenciar aquela sua carteira, gerar conexões com os seus clientes, com os seus consumidores, e gerar assim, uma fidelização desses clientes de uma maneira que
um advogado, às vezes, não é capaz de pensar, né? E não é porque a gente não tem qualidade, nós temos as nossas qualidades, né, enquanto advogados, mas a gente precisa fazer essa integração, né? E a partir dessa integração, a gente muda a cultura dentro de uma empresa, a gente muda a cultura dentro de um escritório. E aí, só para fechar, às vezes a gente fala, mas como é que eu vou implementar uma solução que vai matar a minha galinha dos ovos de ouro, né? Eu vou matar esse meu contencioso. Será que você vai matar o contencioso e você não vai gerar uma fidelização de clientes? Porque, de fato, o advogado, ele não é mais ele não deve ser só um processualista, alguém que pensa o processo, e sim é um solucionador, né? Ele traz soluções que são acertadas para esse negócio, né? A gente vê hoje os departamentos jurídicos integrando cada vez mais as rotinas dentro do próprio departamento. E aí vai se perdendo essa conexão com os escritórios. Talvez porque a gente não esteja conseguindo se conectar e realmente entender do negócio, entender do problema desse meu cliente e fazer essa conexão, gerar essa conexão. Excelente, Lívia. E aí eu só ressalto um ponto que a gente falou no outro painel e talvez vale a pena a gente ressaltar isso em todos os painéis, que é a figura do que eu chamo do advogado empreendedor, né? Eu acho que no futuro próximo, com inteligência artificial, vai ser discutido esse tema daqui a pouquinho, simplesmente saber interpretar leis e aplicá-las ao dia a dia vai ficar no passado, né? E quanto mais ferramentas, quanto mais soluções, né? Porque o que é a vida do empreendedor? É resolver problema, né? A gente tem eu fiz uma apresentação uma vez, até interna da Doc9, que era a cabeça de uma pessoa, que aquilo ali é o hardware, né? Quanto mais aplicativos nós tivermos ali, mais opções a gente tem para resolver o nosso problema, né? E eu entendo assim que entender o advogado de hoje, e principalmente o não advogado, né? E entender quais são as ferramentas em termos de Lotex, ou propriamente o que o escritório traz de uma forma mais robusta, nos permite chegar em soluções mais completas. Eu vou dar um exemplo aqui. A gente trabalha com uma grande instituição financeira, uma das maiores do Brasil, e eles tinham um problema enorme com uma questão específica de dano moral, de quando a pessoa chegava na agência e dava com os burros na água lá, como a gente chama aqui no Sul, na porta giratória. Quando eu peguei essa carteira de processo, começaram a passar as audiências para nós, eu falei, cara, eu não acredito nisso. Como é que hoje uma empresa do tamanho da empresa ainda sofre com esse tipo de questão? E aí eu fui entender, né, que a questão não era a correção do processo interno, era uma máfia de advogados, né, que tinha toda uma questão assim teatral das pessoas fazerem isso e após pedirem lá os seus danos morais, entrarem com o processo. E aí surgiu uma ferramenta dentro do radar da B2L para fazer uma correlação entre advogados, entre CPFs, entre pessoas, para desmascarar essas organizações. Então, veja bem, se a pessoa dentro da organização não tivesse esse conhecimento em relação a essa ferramenta específica para fazer a correlação entre CPFs, OABs e tudo mais, ela ia continuar tentando organizar um processo que não poderia ser organizado, né? Então, é um pouquinho do que a gente fala do advogado empreendedor. Ele precisa cada vez mais saber sobre ferramentas, o que as empresas estão buscando, o que tem no mercado em termos de tecnologia, e muitas vezes fora do mercado jurídico, para fazer um benchmark e trazer isso para a nossa área. E, a partir disso, entender que as relações interpessoais consumeristas são relações jurídicas. E quanto mais ferramentas a gente tiver, né, para tentar entender os atritos lá na frente, antes de uma judicialização, antes de um problema que eu estou chamando aqui, né, de forma ilustrativa, do leite derramado, mas nós vamos ter condições de entregar
boas soluções completas para os nossos escritórios, para as nossas empresas. E aí você diz, mas aí talvez vai canibalizar a minha carteira. Mas se você não canibalizar, alguém vai lá e vai fazer isso. E aí você vai ficar para trás. Então, a parte de encantamento, eu acho... Nós tivemos o caso aqui também do Queiroz, e nós vamos ter casos aqui também de outros escritórios urbanos, o próprio Machado Meyer também, que trazem essas ideias e essas ferramentas como forma de se destacarem no mercado tão concorrido. Pessoal, vou dar um dado para vocês. Para quem não sabe, para quem não é operador de direito, são mais faculdades de direito no Brasil do que o restante do mundo inteiro somado. Né? Aos borbotões são jogados advogados, bacharéis todos os anos do Brasil. E é um pessoal que, querendo ou não, vem com uma cabeça mais tecnológica. A gente sabe dos problemas das universidades, a gente sabe dos problemas em termos de ensino, de preparo, de falar mais sobre empreendedorismo, sobre gestão, mas independentemente disso, são pessoas que vão vir com essa cabeça mais tecnológica e ferramental. Então, entender isso, né, Paulo, eu acho que é fundamental. Sem dúvida, eu queria até trazer um outro dado aqui para vocês. Tem uma pesquisa do Wolters Kluwer, que é um centro de pesquisa, e é de novembro de 2022, participou 700 advogados do Brasil, do mundo como um todo, né? E aí tem um dado que ele traz que é o seguinte, né? Quais são as principais razões pela qual o advogado resiste à tecnologia? Para 47% é a falta de conhecimento ou habilidade de aplicar essas tecnologias dentro do seu contexto. Se eu não me engano, para os outros 42% é por questões culturais, né? Falta de apoio da liderança, né? Eu acho que tem uma pequena parcela que é por questões financeiras. E tem um ponto que é super importante, né? Eu acho que além da questão que você muito bem colocou sobre hoje o cliente ele é diferente. O próprio cliente do Machado Meyer hoje, a faixa de idade dele é de 43 anos. Então, ou seja, a minha abordagem é diferente. O cara que compra o serviço do Machado Meyer hoje já não é mais um advogado. É o departamento de compras, o departamento de suprimento. Então, ou seja, o jogo mudou. Né? E aí, quando você olha pela perspectiva, né, da tecnologia, hoje a tecnologia possibilita que escritórios menores consigam competir de igual para igual. Mas para isso é muito importante que se tenha boas estratégias, né? O Machado Meyer sempre fala que é um transatlântico, né? Então, assim, as decisões elas são mais demoradas, é uma estrutura um pouco mais complexa, tendo em vista que tem mais de 100 sócios. Hoje a gente tem mais ou menos 1.100 colaboradores, né? Agora, um escritório menor, se ele tiver boas estratégias, né, estratégia centrada no cliente, certamente isso vai fazer com que ele consiga se destacar. E aí eu acho que está o pulo do gato, né? Você ter uma boa estratégia, porque eu sempre digo, né? Quanto mais a tecnologia está acessível e disponível para todos, menos ela se torna por si só um diferencial competitivo. Então é muito importante, né, olhar para a estratégia. Quando você fala da cultura, a cultura é realmente muito importante, né? Mas muitas vezes ela é só uma palavra na parede, né? Ela não é desdobrada em ações práticas dentro da organização. Né? Então, isso precisa mudar. Não só pela mudança na expectativa do cliente, mas também pela próxima geração de advogados. Essa galera que está chegando agora, ela já são os nativos digitais. Né? Já tem uma visão de mundo completamente diferente e possivelmente esses serão os compradores dos serviços jurídicos daqui a alguns anos. Né? Um outro dado importante, hoje a gente tem, se eu não me engano, 109.427 escritórios no Brasil, que são CNPJs, exceto os autônomos. Agora a pergunta é, quanto desses 110 mil vão resistir até 2030? Né? Dizem por aí, né, que a gente vai ter uma redução de 30% a 40% desses CNPJs, né, por vários motivos. Tem também as questões culturais, mas também tem estratégias, né, em que os escritórios estão adotando para conseguir alavancar o seu negócio, né, por meio de fusão, né, por meio de N estratégias. Mas eu acho que esse é um ponto fundamental. Lembrando que, cada vez mais, né, as tomadas de decisão elas serão pautadas em dados. Hoje, dentro do Machado Meyer, toda e qualquer decisão, a gente não decide se não tiver um dashboard, tiver as metas, os KPIs, para que a gente possa acompanhar e discutir
embasado em dados, a gente tira toda a subjetividade. E o mesmo acontece quando a gente leva essas informações para os nossos clientes. Fantástico. Lívia, fala um pouquinho sobre essa questão relacionada ao futuro que você vê em relação à tecnologia, às bancas, né, escritórios. Como o Paulo falou, uma questão muito de o dado estar à disposição. Nós temos ferramentas dentro da B2L que são ferramentas também de fácil acesso. E aí tem os dois mundos, né? Aquele escritório maior, o transatlântico, que foi dito aqui, que é um escritório, às vezes, um pouquinho mais engessado por conta de governança, por questões importantes, mas também que tem recursos, que tem disponibilidade. E, do outro lado, aquelas pessoas que fazem chover para cima, aqueles empreendedores com bastante criatividade, com inovação, com diferenciais e com celeridade, que às vezes é a palavra de ordem, né? Muitas vezes é a palavra de ordem de startups, de low-techs. Então, fala um pouquinho para nós sobre esse... Não, perfeito. Acho que a palavra de ordem é que a gente não tem que ficar tentando inventar roda, né? A gente precisa se conectar. E a tecnologia, ela é um instrumento importantíssimo, mas ela é uma ferramenta, né? O que a gente faz com essa tecnologia é que faz a diferença no final das contas, né? Como eu utilizo, qual a mentalidade que eu vou utilizar e aplicar aquela tecnologia para aquele meu problema. Porque muitas das vezes a gente fica tentando... trazer discussões do sexo dos anjos, né? O que a gente vai fazer? E que não vão efetivamente trazer a solução para os problemas, né? E às vezes a gente vê muito isso, principalmente escritórios ainda. Um convite que eu faço enquanto a B2L da gente se conectar mais entre esses escritórios, a gente conseguir... Hoje, a gente tem uma conexão muito grande entre os departamentos... Lívia, uma coisa importantíssima é que a B2L, eu faço propaganda da B2L, não é restrita apenas a empresas de tecnologia. Escritórios como o Machado Meyer está lá, está sempre apoiando. Então, escritórios de advocacia ou mesmo membros de departamentos jurídicos ou não advogados de empresa que quiserem conhecer o trabalho da B2L, como eu disse, aumentar os aplicativos no seu hardware, entender mais, também são super bem-vindos, né, Lívia? Sim, é perfeito. Justamente a gente tem hoje uma conexão muito grande com esses departamentos jurídicos, a gente consegue entender as dores e a gente ainda tem de alguns escritórios olha, mas eu vou me conectar e vão saber questões estratégicas que eu não estou usando o sistema tal, que eu estou usando o sistema Y. Sinceramente, não é essa a questão, né? A questão realmente é como que eu vou me diferenciar e até me conectar com empresas que possam me auxiliar a construir soluções focadas nesse meu cliente final. E aí, o convite que eu faço é para que a gente se conecte, que a gente consiga conversar. Eu acho que a conexão, né, a gente trocar essas ideias, trocar... conhecimento. Obviamente que ninguém vai abrir ali, né, a caixa preta do escritório. Não se trata disso, mas a gente precisa repensar. Eu trago um exemplo, que já é um exemplo no mundo das startups bem batido, é o exemplo da Kodak, né, que era líder de mercado, e agora a gente tem um exemplo mais atualizado, que é do Google, né, com a questão do chat GPT. Você é líder de mercado e você não inova porque você tem uma estrutura, porque você tem um status quo ali a manter e você é canibalizada, né? Você não se canibaliza, mas você acaba sendo canibalizado. Então, é necessário o diferencial que vocês vão fazer, que nós vamos fazer, realmente ele vai ser focado nesse teu cliente, e não na tecnologia, no tamanho do escritório e como que você se coloca nas redes sociais. Enfim, tem uma série de questões aí realmente de
qual ferramenta você usa, mas para qual utilidade você utiliza e qual é o valor que você consegue agregar para o seu cliente no final das contas. Gente, a gente poderia, acho que, falar desse tema aí pelo dia inteiro, mas o nosso tempo está aqui acabando. Eu queria agradecer demais a presença de vocês, tudo que vocês trazem em termos de inovação de uma forma bem prática. E, de novo, muito obrigado por compartilhar a experiência, né, um pouquinho da vivência de vocês com a gente hoje no Doc9 Summit. Muito obrigado.